Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, a gente está iniciando aqui mais um encontro, né, para a gente falar sobre tipografia no design gráfico, que é a temática de hoje. Eu queria ver com vocês se o áudio está saindo bacana aí, vocês estão tendo uma boa legibilidade de som, né, ouvindo bem aí no contexto geral. Vou projetar aqui a apresentação do tema para que a gente possa estar discutindo aí, tá? Ah, bem lembrado aí, Clara. Você diz do curso que foi passado no período da tarde, é isso? Tá. Depois eu vejo isso para você, tá? Eu acho que. Ah, não, tudo bem, já entendi. É, isso mesmo. Eu vou ter que criar as duas unidades de aprendizagem e vou lançar os dois tópicos que já foram discutidos com vocês, tá? Aí eu passo lá. Provavelmente o penúltimo tópico da aula não tem atividade, é mais para o último, tá bom? Bom, gente, voltando aqui para o nosso tema, né? Para a galerinha aí que está tendo o primeiro contato agora, né, com tipografia, bem interessante, né, para quem já tem um apanhado geral da importância da tipografia no design gráfico, tá? Então, para os alunos aí do primeiro ano, né, vai ser bem interessante, porque é um tema que futuramente a gente vai discorrer na aula, mas aqui fica um apanhado geral, uma introdução, né, com aspectos importantíssimos aí, para que a gente compreenda a importância da tipografia, né, e qual a proposta da tipografia dentro do design, tá? Especificamente dentro do design gráfico. Bom, eu sou o professor Salu, eu estou participando do Nivem Digital Live, né, e a temática que a gente vai abordar aqui hoje é a tipografia no design gráfico. É muito interessante, né, a princípio, deixa eu só voltar aqui, é muito interessante quando a gente começa a abordar essas vertentes do design, né, ou quando a gente começa a ter contato com as disciplinas específicas que fazem parte da matriz de um curso de design gráfico, né. A tipografia, ela sempre está ali como um elemento de destaque, né? Então é bem interessante porque a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que estudar a tipografia, né? Por conta dessa representatividade que ela tem dentro da atuação prática, mercadológica do design gráfico, tá? Aí eu coloquei até um slide aqui, porque quando a gente pensa na tipografia, a gente começa a pensar na representação visual, a representação gráfica verbal, né, e sua atuação visual dentro de qualquer peça, dentro de qualquer objeto, dentro de qualquer proposta de comunicação, né, de objeto de comunicação, né, em diferentes áreas aí. E sempre que a gente se pergunta, né, olha, ou se depara com essa linguagem gráfica verbal, a gente fala, opa, então tem uma representação, tem uma atuação verbal aí a princípio, mas é muito interessante, né, e a gente vai perceber que essa linguagem verbal parte desse princípio, mas depois ela tem toda uma dimensão, né, tem uma representação imagética dentro da proposta aí de qualquer projeto. Mas para que a gente comece a entender a dimensão aí, né, a dimensão da linguagem gráfica verbal, eu vou apresentar aqui para vocês, para iniciar, né, as diferentes formas de representação visual
da escrita, né? Só para a gente ter um entendimento de quais são essas formas aí que a gente possa estar pesquisando, e a gente vai encontrar em alguns livros específicos, quando a gente vai estudar tipografia ou escrita, né, ou a história dos alfabetos. Então é bem interessante a gente ter noção aí dessas formas de representação visual da escrita. Aqui nesse momento, né, a gente tem três representações, né? A caligrafia, o letreiramento e a tipografia. É bem legal, assim, porque a gente tem a caligrafia como uma expressão, olha só que bacana, a gente tem uma expressão que a gente aprende, né, no período com, com mais ênfase no período de infância, né, quando a gente vai para a escola, então a gente aprende a escrever, né, e olha a importância que tem essa representação, esse registro, né, e essa expressão por parte do escritor aí, nesse contexto de caligrafia, né, não estou falando da prática, né, de ficar escrevendo naquele caderninho com um espaçamento delimitado, mas essa prática de você se expressar através da escrita, né, então isso é muito importante para o ser humano, né, e até para a criança, né, nesse processo que vem da infância e chega até na fase adulta, mas essa expressão de registro, isso é muito importante, é a nossa primeira forma de representação, né, visual da escrita. A segunda são os letreiramentos, são expressões que a gente pode, basicamente, aí, também colocar dentro, né, das expressões manuais, mas, por exemplo, a gente pode colocar aqui, de forma bem básica, esses anúncios, principalmente quando a gente vai no mercado, que tem aqueles anúncios diários, né? Essa projeção, né, manual, né, essas manifestações aí de escritas que o pessoal acaba utilizando fora, né, a princípio fora do âmbito formal do design, né? Então se enquadra aí também o letreiramento, como uma representação visual, e nós temos aí como terceiro a tipografia. Eu acho bem interessante aí, né? Porque é legal mostrar essas formas de representação, só para a gente ter uma noção da importância da tipografia, né, e a sua atuação. Então, olha, se ela está como uma representação, se ela está ali num conjunto que também tem caligrafia, então a gente já consegue aí mensurar a importância da tipografia, né, dentro da área da linguagem gráfica verbal, tá? Claro que a gente acaba focando aqui, o nosso foco maior é a tipografia, né? Eu acho bacana para que a gente tenha aí uma compreensão dos aspectos introdutórios da tipografia, né? Porque é um assunto também bem complexo, que a gente acaba estudando bastante dentro do design gráfico, só que aqui eu vou mostrar para vocês o quão importante a gente tem a preocupação aí com a tipografia em um projeto gráfico, onde a gente pode identificar, né? Vou trazer algumas peças aqui para que a gente possa identificar, né, a projeção da tipografia e como ela se coloca aí relacionada com outros elementos gráficos, como ilustração, fotografia, né? Então, mesmo apresentando essas formas aí, a gente vai focar aqui na tipografia, tá bom? Bom, continuando, eu coloquei aqui só para a gente ter né, uma compreensão de formatos e estilos. Quando a gente quando a gente pensa, né, em termos gerais, tipografia, aí a gente pensa nesses estilos, nesses formatos, né, nessas propostas aí de alfabeto, e eu acho bem interessante porque uma concepção super válida, porque quando a gente vai se preparar para fazer o desenvolvimento de um projeto, a gente tem toda essa pesquisa, né, a gente tem essas análises de tipografia, qual fica legal, qual atende ao conceito proposto aí, né, que vai ilustrar de forma bem relacionada com os demais elementos dentro do projeto. Então a gente faz toda essa busca aí pelo formato, pelo estilo, pela forma, né, dessa família tipográfica. Então eu coloquei aqui só para a gente ter um parâmetro de formatos diversos, né? Existe centenas de milhares aí, mas só para a gente ter um parâmetro, e são tipografias aqui que eu peguei de softwares que estão instalados dentro do computador, e já vem instalada essas tipografias, só para a gente ter uma noção de que já tem algumas famílias tipográficas que já vêm aí acompanhando, basicamente, algum software que a gente utiliza.
né? Então, é bem interessante para a gente ter essa compreensão da importância tipográfica, né? E se atentar aí ao formato, ao estilo, né? Que é bem interessante. E quando eu coloco aqui também esses formatos, né? Às vezes a gente acaba, eu vou mostrar isso para vocês mais adiante, a gente acaba indo até o computador ou usando, escolhendo e usando uma tipografia, né? Gente, quando eu falo tipografia aqui, nessa proposta aqui, eu estou falando de fonte, né? Então, aí a gente vai lá, procura uma tipografia, né? E só que a gente tem que entender que essa tipografia ela já está instalada no computador, só que teve alguém responsável pela criação dessa família tipográfica, né? Desse alfabeto aí, e fez o desenvolvimento, né? A partir de um conceito, e depois fez a instalação no computador para que a gente possa tirar proveito aí da sua usabilidade, tá? Eu coloquei algumas definições aqui, porque quando a gente trabalha com tipografia, né, eu acho bacana, porque a gente acaba englobando aí nesse contexto de tipografia várias concepções, né? Hoje em dia a gente fala assim, tipografia, né, eu vou escolher uma tipografia. Então, o pessoal que está na área do design gráfico acaba aí substituindo a palavra fonte, alfabeto, né, por tipografia. Então, isso é bem interessante. Uma outra coisa é de onde veio, né, esse termo tipografia? Como que a gente entende esse termo no dia de hoje? Porque ele foi cunhado há tanto tempo atrás, né, ele foi definido há tanto tempo atrás, como que a gente pode entender isso hoje? Eu vou apresentar para vocês algumas definições, né, que a gente possa compreender como tipografia, e depois aí a gente vai construindo uma concepção do que a gente possa, né, falar, opa, literalmente agora eu já estou aí dentro, né, desse contexto, sei o que é tipografia, sei para onde vai, de onde veio, então só para que a gente possa ter algumas informações básicas, né, informações de base, eu sempre gosto de trabalhar aí com essas informações, tá? Aqui o Farias, né, ele diz que se define como tipografia, né, tipografia se define como conjunto de práticas relacionadas à criação e utilização de símbolos visíveis relacionados aos caracteres ortográficos e para-ortográficos para o fim de reprodução. Bom, gente, quando eu falo assim, o conjunto de práticas relacionadas à criação e utilização de símbolos, eu estou falando da criação de um alfabeto, né? Aí eu pego um alfabeto, eu vou ter que desenhar letra por letra, né? E depois eu vou fazer o quê? A partir de um conceito, né? Eu desenho esse alfabeto, né? E quando eu falo aqui de caracteres ortográficos, eu estou falando das letras de A a Z, né? A, B, C, D. E quando eu falo de para-ortográfico, eu estou falando dos numerais e de outros símbolos que a gente acaba utilizando no dia a dia, para que eu possa utilizar depois em qualquer projeto gráfico, né? Por exemplo, se você vai escrever hoje um TCC, você acaba utilizando aí a Times ou a Arial, né, como a fonte que você vai utilizar padrão. Então, alguém criou a Times e utilizou todo esse processo aqui de desenhar letra por letra, né, caractere por caractere, depois está lá no computador para que a gente possa fazer utilização, né, é quando eu digo aqui para fim de reprodução. Então, a gente vai lá, escolhe essa fonte e faz a impressão, tá? Martins diz que a tipografia é, dentre as muitas disciplinas do design, uma área de estudo voltada para o desenho e composição de caracteres no espaço, confundindo-se com o próprio design gráfico. Eu coloquei a palavra aqui, mesmo que seja uma citação muito bacana, eu coloquei a palavra aqui confundindo-se entre parênteses, por quê? Né? Quando ele diz que é uma área voltada para o desenho e composição de caracteres, toda vez que a gente vai fazer um projeto gráfico, até desenhar um cartaz, né? Um cartaz, um simples cartaz, a gente tem uma preocupação de colocar os textos informativos nesse cartaz, né? Tudo que é texto, onde vai acontecer, o que vai ser isso, né? A chamada, o nome, a data. Então a gente tem que fazer uma boa usabilidade dessas informações, né? Com a imagem que vai estar nesse cartaz, para que não fique uma peça aí desproporcional, né? Sem harmonia. Então olha só que interessante, a gente faz a composição de caracteres também, né, dentro de uma peça gráfica. Então eu não sei se necessariamente a gente coloca aqui confundindo-se com o design, porque hoje em dia a tipografia ela é essencial para a prática do design gráfico. Qualquer peça que você venha observar,
na área do design, como um livro, uma interface de site, uma interface de aplicativo, né, e outras propostas aí de design gráfico, você sempre vai se deparar com texto, você vai se deparar com textos em formas de imagem e outro tipo de informação. Então, eu acho que é uma composição aí é, é muito importante, não chega a confundir, mas ela acaba aí constituindo a boa prática do design gráfico, tá? Continuando, eu achei interessante aqui, eu separei alguns livros para mostrar para vocês, né? E tem bastante imagem aqui, depois a gente vai trabalhar mais com imagens. E eu quero que fique bem compreensível a importância aí da tipografia no design gráfico, né? Então a gente vai trabalhar de uma forma bem mais visual aí. Bom, aí eu coloquei aqui, tipografia é visual e histórica, né? É uma definição assim bem interessante, porque quando a gente começa a estudar tipografia, a gente volta no tempo para que literalmente a gente entenda a importância dela hoje, a gente começa a estudar um processo evolutivo, né, de como foi as primeiras manifestações do homem através do grafismo, né, através da escrita pictográfica, né, a representação de imagem nas paredes das cavernas, e qual era a história que tinha, né, ali nessas representações. Então o homem começa a se manifestar através do desenho, dessas grafias, depois ele começa a simplificar as formas, né, e em breve, ali, depois dessas manifestações gráficas, a gente vai ter a gênese da representação do que seria aí uma linguagem mais próxima, né, de um alfabeto, com as primeiras escritas codificadas e afins. Então, sempre tudo muito carregado de significados, né, e a importância e a representatividade que tinha isso para o contexto social. Quando eu digo isso, eu falo que toda vez que a gente se depara com um texto, ele vai ter uma função, né, ele vai ser informativo, depende de onde ele está aplicado, né, às vezes ele vai estar representando alguma ideia, alguma proposta, alguma ideologia, né, então a gente tem todo esse rico conteúdo aplicado aí na atuação da, da linguagem verbal. História das letras e seu uso. Aí quando a gente, como eu tinha dito anteriormente, quando a gente vai buscar informações de base, né? Comecei a estudar tipografia. Como que surgiu esse tema, né? Então a gente se depara aí com a invenção da imprensa de Gutenberg, né? Lá no século XV. Ele cria tipos móveis de metal, né? Que vai ser utilizado aí para o processo de impressão. Bom, eu estou falando de tipos móveis. Tipos móveis de madeira já existiam na China, né? Mas aí o Gutenberg vem com a proposta de utilizar tipos móveis de metal, né, para fazer organização e impressão de material gráfico. Então, isso daí é o que literalmente a gente chama de tipografia, né, lá na raiz, né, essa proposta de criar e organizar os tipos aí para fins de reprodução. Olha só como muda no conceito atual. Isso aqui eu estou falando da história de base, tá? Atividade relacionada ao desenho e à composição com tipos, é o que eu tinha dito anteriormente, né? Se a gente fosse fazer uma oficina de tipografia, que é mais ou menos o que a gente faz em sala de aula, a gente estuda a história da tipografia, depois a gente busca um conceito e começa a desenhar caractere por caractere para a gente construir um alfabeto. Aí esse alfabeto passa por alguns softwares e depois vai ser instalado no computador para a gente utilizar, né, em algumas peças, em alguns projetos gráficos. Então é muito interessante aí que a gente sempre atrela o uso da tipografia, né, ao desenho e à composição com os tipos, que são os caracteres, as letras aí que a gente acaba utilizando, tá? Aqui eu coloquei para vocês um tipo de metal. A princípio, isso é um tipo de metal, né, que a gente, quando pensa no Gutenberg, pensa nessa proposta. Agora, imaginem uma palavra, são vários tipos desses encaixados, né? Imagina um parágrafo aí, um bloco de texto, seriam vários tipos encaixados. Então, essa construção e essa organização aí é o que nos concentra lá na raiz da tipografia, tá? Essa utilização aí e organização de caracteres.
E aqui, ó, só para a gente ilustrar um pouquinho mais, aquele tipo que a gente viu aqui anteriormente, né, esse tipo aqui, corresponde a uma letrinha dessa, né? Então, são vários tipos encaixados até a gente formar aí um parágrafo. Então, esse era o processo de impressão. Hoje em dia é muito fácil a gente compreender ou a gente saber realizar uma impressão, né? A gente tem uma impressora laser, vai lá dentro de um software, né, e faz a impressão. É muito simples, já sai lá e a gente pega aquele papel impresso, tudo bem. Só que isso, né, há muito tempo atrás, tinha esse processo mecânico. Então, a gente acaba utilizando os conceitos, mas as tecnologias, as ferramentas mudam para fazer a realização da impressão, tá? Esse daqui é o responsável pela criação do tipo de metal, né, Gutenberg, lá no século XV. As pessoas dizem assim, quando a gente estuda história, né, na escola, na educação básica, a gente se depara com a invenção da escrita. E a gente tem a invenção da escrita como uma base importantíssima da história da humanidade. Né? Tanto que o período histórico é dividido aí em pré-história e história, e tem como divisor de águas aí a invenção da escrita. Quando a gente começa a estudar, né, os registros, a evolução dos alfabetos, das informações, a gente vê que no século XV a invenção de Gutenberg ela é muito importante também. Né? Porque com a invenção dos tipos de metal, os processos de reprodução poderiam fazer impressão de várias páginas e começar a produzir o quê? Vários livros, né? Então, a gente tem aí o quê? Começa a ter a ideia do livro como um objeto acessível, até então não era, né? E a ideia de reproduzir informações. Então, é muito importante, a gente acaba estudando isso para compreender toda essa importância da representação verbal no nosso mundo, tá? No mundo contemporâneo. Aí eu coloquei assim, para a gente sintetizar, tipografia, né? Eu estou falando tipografia, né? A representação do tipo, a representação de um caractere. Um conceito de ofício que vai do mecânico ao digital. Então, olha só, eu tenho um ofício que lá no século XV era organizar tipos e fazer impressão, que eu chamo isso de tipografia. E hoje em dia, eu não trabalho mais de forma mecânica. Então, como que eu posso caracterizar alguma atividade, algum ofício aí como tipografia? É muito simples, a gente vai avaliar os meios de organização e composição das impressões. Se lá atrás a gente usava um processo mecânico, a gente não usa mais. Você pode até usar para fazer alguns experimentos, né? Só que hoje a gente utiliza software, faz a organização dentro de um software, né? Você acaba organizando aí, né? Ah, eu vou usar esse título, vou usar essas letras, né? E você mesmo organiza. Então é um processo digital. É só para que a gente compreenda o nome, de onde veio e como que está hoje, né? Devido aí à ascensão do computador e toda essa era digital que a gente acaba vivenciando, né? Que a gente está vivenciando, na verdade. Bom, bem interessante aqui. Deixa eu só passar aqui um. Tipografia, como fica, né? É isso que eu tinha acabado de dizer, né? Olha só. Claro que existe N processos de produção de impressão, né? Durante a história da humanidade, né? Em formato de carimbo, igual se a gente pegar os tipos de madeira da China, que antecedem a invenção de Gutenberg. Mas eu coloquei aqui 3 pontos específicos que acabam influenciando bastante estudos de impressão quando a gente estuda, né, aí o design gráfico e quando a gente busca conhecimento acerca de impressões para compreender conceitos aí na área de atuação. Então a gente tem aqui essa que corresponde aqui, né, a uma impressão de Gutenberg, né, que é um objeto mais manual, né? E você tinha todo um preparo, passar tinta, depois apertar aí o prelo para fazer a impressão. Aqui o segundo nós temos o linotipo, só para a gente ver que mesmo utilizando o processo mecânico de impressão, houve evoluções até chegar no computador. Né? Então aqui tem o linotipo, que é uma outra forma de impressão, que a gente acaba também pegando aí como ponto base só para estudar e ter conhecimento. E depois a gente tem um marco aqui, né, que todo esse processo mecânico recai de uma outra forma, né, dentro
do computador. Então, a gente tem o computador pessoal, o personal computer, né? E como que ele modificou alguns processos, principalmente do processo tipográfico dentro do design gráfico. Então, é muito interessante quando a gente estuda a pós-modernidade no design gráfico, a gente se depara com esses fatores aí relacionados aos avanços tecnológicos, né? E como isso acabou influenciando a prática do design, né? A prática do design gráfico. E a tipografia foi muito afetada aí, principalmente, né, na forma de como era o desenvolvimento aí do processo tipográfico. Ah, como que eu vou organizar, como que eu vou fazer a impressão? Se a gente pegar aí, quais foram as formas de impressão do século XX, né? Então a gente vai se deparar aí com vários tipos de impressão. Eu não estou falando aqui também da máquina de escrever, que quem for se aprofundar um pouco também se depara com isso, mas aí eu estou falando de formas específicas de impressão que representa aí esse processo de organização, né, e cuidado para fazer uma composição de uma peça gráfica, tá? E a gente acaba recaindo aqui, caindo no computador, e hoje a gente utiliza o computador como uma ferramenta que deixou para trás esse processo manual, e se a gente faz um cartaz utilizando só letra, se a gente faz uma marca utilizando só letra, toda essa parte, né, de experimentar, de analisar, de fazer proximidades, a gente vai realizar isso tanto no esboço com papel e depois a gente vai finalizar dentro do computador, que a gente acaba chamando aí de layout, né, essas fases quase finalizada, né. Então, é muito interessante só para a gente ter um parâmetro aí. Eu coloquei aqui não importa a ferramenta que você vai utilizar, não importa a forma que você vai fazer um alfabeto. Isso principalmente para os alunos do design, né? Alguns já estão fazendo esse processo, alunos do design gráfico. Gente, quando você pensa num alfabeto, né, naquela quantidade de letras, de numerais, você vai, eu quero construir um alfabeto. Lembrando que todos aqueles alfabetos, aquelas fontes que existem dentro do software, foram desenvolvidas por designers, tá? Não caiu do céu lá e você comprou e já veio, não. Aqui lá tem uma proposta, foram criadas e foram instaladas e acompanham o computador. Algumas, outras são compradas, você pode fazer download na internet ou comprar pela internet também. Então, assim, quando a gente pensa numa família tipográfica, né, eu vou desenhar uma família tipográfica. Aí o que você faz? Você parte do desenho, você começa a desenhar. Você vai ter que desenhar caractere por caractere. Então, assim, é um trabalho muito específico que está relacionado extremamente ao designer gráfico, né? Então, eu coloquei aqui, só para a gente ter uma ideia, dessa proposta inicial. Deixa eu só responder aqui o Lucas, né? Eu volta e meia estou olhando aqui no chat. Lucas, é interessante porque, assim, a disciplina de tipografia dentro do curso de design gráfico, ela dura ali, ela tem um semestre de duração, né? E nesse semestre os alunos acabam aí desenvolvendo uma tipografia, né? A gente faz alguns estudos teóricos, a gente faz a proposta de RAF, desenha todos os caracteres de um alfabeto, depois a gente faz a vetorização desses caracteres, e depois a gente acaba passando por dois softwares, né, para fazer a vetorização e a finalização da tipografia, para depois a gente utilizar no computador, tá? Provavelmente, creio que no segundo ano do curso de design, terá a disciplina chamada tipografia aí, vocês acabam desenvolvendo uma tipografia experimental. Então, dentro de um curso de design, ela acaba tendo uma duração aí, né, no curso de design do Univem, acaba tendo uma duração aí de um semestre para fazer o desenvolvimento dessa família tipográfica, tá? Então, aqui, a gente tem uma proposta, né, e a gente consegue identificar, eu coloquei aqui conceito tipográfico, porque a gente não desenha por desenhar, né? Eu lembro que no Ensino Fundamental 2 a gente desenha as letras tipo bastão, maiúsculo e minúsculas verticais. E a gente desenha para, né, entender aí os tamanhos, né, o espaçamento entre letra. Só que aqui a gente desenha, a gente tem uma referência daquele período lá, né? Só que aqui você desenha a partir de um conceito, você que escolhe o formato do seu caractere, né? Então a gente vai ver daqui a pouco tem vários tipos de tipografias, né, de famílias tipográficas. Tem inclinada, tem manuscrita, tem com serifa, né, decorativa.
Então, é bem bacana para a gente ter uma compreensão aí, que quando a gente vai fazer um alfabeto, a gente tem que ter uma preocupação de como vai ser o corpo de cada letra, a altura de cada letra, né, para depois ter um alfabeto completo, para que a gente possa utilizar aí em algum projeto gráfico. Aqui eu coloquei essa tipografia aqui, é uma tipografia que eu estou desenvolvendo junto com os alunos do design, né? E eu coloquei aqui uma embalagem porque, assim, quando a gente pega alguma embalagem, qualquer objeto, né, um filme, uma capa de filme, um livro, sempre vai ter alguma informação para que a gente faça a identificação desse objeto. Aí eu peguei uma bolsa, porque a maioria das bolsas, né, principalmente bolsas de loja, ou vocês podem pensar em qualquer outro objeto em embalagem, vai ter uma estampa da marca, vai ter texto informativo, né, e aquele texto informativo, ele passou pelo esse processo de vetorização, né, e também de desenho. Então, alguém teve a preocupação de criar aquela tipografia, desde o desenho, depois vetorizar, para que futuramente aquela pessoa pudesse utilizar. Nesse projeto gráfico, ela escolheu uma bolsa, uma embalagem e afins, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí, né, de qualquer coisa que vocês se deparem, quando eu falo objeto aí, né, no design, um signo, um vidro, quando a gente vai no mercado, a gente se depara com bastante com bastante objetos caracterizados, né, na área do design, assim, que a gente possa estar avaliando, possa estar analisando. Aí, quando você começa a pensar ali na perspectiva do design gráfico, você fica horas analisando a tipografia, a fonte que está sendo utilizada em cada embalagem, tá? Cada fonte daquela que vocês estão observando, analisando, foram criadas ali cuidadosamente, foram desenhadas, né, e depois disponibilizadas para venda ou já diretamente proposital para ser utilizada naquele projeto gráfico. Aqui eu coloquei, só para a gente ter um parâmetro, ilustrar melhor isso que eu estava dizendo anteriormente, a gente se depara com texto em marcas, né? As pessoas acabam chamando de marca nominativa, as marcas compostas por textos, né? E aqui eu coloquei uma embalagem, né? Algumas outras embalagens, e a importância da representação da tipografia dentro dessa embalagem, né? Até mesmo para o contexto do produto aí, o quão importante é pensar no formato dessas letras que vão ilustrar os projetos gráficos, né? Por exemplo, olha aqui, esse primeiro projeto tem uma letra específica, né? Aqui, esse é um biscoitinho natural, né? Para PET, e olha só a tipografia utilizada, uma tipografia manuscrita, mais orgânica, né? Ali, totalmente condizente com a estrutura da embalagem. Aqui também, né? Uma embalagem um pouco mais divertida, né? Uma proposta bem legal, é uma embalagem que eu acho muito bonita. Tem uma tipografia, claro, né? De peso ali, mas ficou bem interessante a aplicação dela, né, nesse produto. Gente, eu não estou fazendo propaganda diretamente de produtos específicos, tá? Eu acabei utilizando porque a gente tem uma riqueza de representação aí, principalmente nos produtos que a gente acaba encontrando no mercado de consumo, tá? Aqui eu coloquei para vocês a Roboto, né? Quando a gente pensa em tipografia, né? Tipografia foi desenvolvida pelo Christian Robertson, né? Trabalha na empresa Google, e é uma tipografia para que a gente possa entender o quão é importante, né, esse processo de estar desenvolvendo família tipográfica e dando continuidade, né, a essa linha de criação. Então, aqui tem a Roboto, geralmente o pessoal acaba utilizando em alguns projetos gráficos, é uma tipografia que ela tem acesso gratuito, ela, na internet você pode fazer download, é uma tipografia bonita, é uma tipografia sem serifa, e aqui a gente percebe, né, que tem vários modelinhos. Gente, isso daqui se chama variações, tá? Então aqui, ó, tem uma um pouquinho mais fininha, eu tenho uma a mais light,
né, a regular, a bold, a black, a condensada. Essas variações, quando você vai utilizar um software dentro do seu computador, aparece a opção lá negrito, regular, então depende da família tipográfica que foi criada e foi instalada no computador. Tem algumas famílias tipográficas que não tem todas essas variações, né? Tem 3, 4, aqui a gente tem uma família bem completa, né? Com um pezinho aqui, ó, um pouco mais light, aqui já um pouco mais bold, mais black, né? E condensada aí, para você ter opções de variações para fazer aplicação em determinado projeto gráfico, tá? Então, essa tipografia, a Roboto, ela está disponível na internet, né? Olha só, ela foi desenvolvida em 2011, e é uma tipografia bem interessante aí, bem bonita, que o pessoal acaba utilizando bastante, principalmente os alunos do design, alunos de design, né? Aqui eu achei interessante porque tem aquelas variações com a característica de oblíquo, né? Com a inclinação aí, né? Essa inclinação. Então, olha que interessante. Todas aquelas variações vocês vão encontrar também aí em oblíquo. Isso é muito bacana, tá? Coloquei aqui só para vocês verem a quantidade de variações que existe dentro da Roboto, tá? Aí, esse aqui eu coloquei para ilustrar, né? Eu gosto de trabalhar de, de forma mais didática, né? Aí eu coloquei aqui, ó, essas variações que a gente identifica aqui, ó, Roboto, né? Essas variações a gente acaba se deparando com esses formatinhos aqui, ó, dentro do. Eu peguei uma janela de um software, por exemplo, o nome dela viria aqui, né? Roboto. Aí quando você clica aqui na Roboto, aparece esse quadro. Depois, quando você vai escolher negrito, tamanho, né? Olha que interessante. É aqui onde aparece aquelas variações dentro do software que a gente acaba utilizando no dia a dia e ele aparece como estilo, né? Estilo de fonte. Ah, o itálico, que é o oblíquo, né? O regular, que é o normal, o negrito e o negrito itálico aí. São todas essas variações que a gente viu que na nossa área de design gráfico a gente chama de variações, que a gente acaba desenvolvendo aí famílias completas de fontes que vão ser utilizadas, assim, depois dentro de softwares gráficos e softwares de saídas de impressão, tá? Bom, continuando aqui, eu achei bem interessante aqui, né, ó, só para a gente, quando você clica, você escreveu um texto em um determinado software, né? Aí você vai escolher uma fonte. A gente chama de fonte no dia a dia, né? É quando o pessoal da área do design gráfico aí começa a chamar de tipografia. Vou escolher tal tipografia, vou fazer um estudo de tipografia, mas é o que a gente aí conhece como fonte, né? Vou fazer a escolha das fontes. Aí quando você clica aqui, você vai ver essa quantidade de famílias, né? Vem um modelinho assim, ó, de corpos dessas fontes, né? Olha, essa é mais estreitinha, né? Essa aqui é a Arial Black, essa é a Times, que a gente acaba utilizando bastante em trabalhos acadêmicos. Então, cada nomezinho desse, que apresenta um formato aqui e um estilo, tem todo, né, um alfabeto completo, desenhado por alguém, tá? Só para a gente ter uma dimensão aí do quão trabalhoso e quão importante é esse trabalho na área do design, tá? E aqui a gente se depara com o estilo tipográfico. Muito bacana, porque a gente começa a estudar tipografia, né, a gente se depara com letras, a gente começa a fazer análise de letras, né, de caracteres, e você começa a apurar cada vez mais a sua percepção diante de uma projeção verbal, gráfico verbal, em uma embalagem, em quaisquer que seja aí o projeto gráfico. Então fica muito interessante, você fala, olha essa tipografia que bacana, ela diz muito, né, acerca desse projeto que está sendo veiculado. Então é muito interessante a gente ter todo esse olhar clínico, né, para identificar o estilo e o formato da tipografia, porque ele acaba tendo uma representatividade muito forte, muito grande aí dentro de um projeto gráfico, tá? Então, o intuito é a gente ter essa preocupação e fazer uma boa escolha aí de uma fonte,
de uma tipografia para a gente utilizar em um determinado projeto. Aqui, elementos do estilo. Só para a gente entender, eu estou mostrando para vocês, assim, eu estou contextualizando a atmosfera aqui do que é tipografia, o que é proposta de tipografia, né, o que são famílias tipográficas, e eu estou mostrando tópicos específicos. Então, quando a gente começa a estudar tipografia, a gente começa a estudar elementos do estilo tipográfico, anatomia do tipo. Olha só o quão complexo e interessante é estudar tipografia. A gente tem que desenhar os caracteres ampliado e ter uma preocupação, porque cada letra, para os nossos estudos, ela tem uma estrutura de corpo. E a gente tem que ter uma atenção extra, né? Para que você desenhe um caractere que ele tenha harmonia, você pode utilizar esse alfabeto depois ampliado, em peças pequenas, em outdoor ou intervenções grandes, né? E vocês vão perceber que vai ter uma harmonia ali dentro desses caracteres. Então é muito importante a gente ter a compreensão que existe o estudo dos elementos do estilo tipográfico, que aí é literalmente relacionado à estrutura aí de cada caractere, tá? Aqui eu estou apresentando para vocês os elementos da métrica tipográfica. O que seria métrica tipográfica? Quando a gente começa a estudar tipografia, né, ou a gente fala, vou desenhar minha tipografia, a gente tem que ter noção do que é métrica tipográfica. Isso é o espaço onde eu vou desenhar. Eu não posso simplesmente desenhar o meu alfabeto de forma desorganizada, para depois, quando eu digitar, ele, né, ficar distorcido, ficar torto, né? Quando você digita um alfabeto, qualquer um que seja, vocês podem dar um zoom, ele vai estar perfeito, bem alinhadinho, porque ele foi desenvolvido, desenhado a partir de uma métrica tipográfica, tá? Então aqui, ó, a gente começa a identificar, eu tenho um H maiúsculo, eu tenho um X, eu tenho um F, um B e um P. Né? Aqui tem a linha de ascendentes, e aqui tem a linha média, ou altura X, né? Ó, aqui é a altura X, ó, né? Então, a altura X, ela corresponde ao tamanho do corpo das minúsculas. Então, eu tenho um O aqui, eu tenho o corpo do B, eu tenho o corpo do P, tudo alinhado. Então, quando eu começo a desenhar a tipografia, eu começo a desenhar dessa forma as minúsculas, para que depois, quando terminar o processo lá na frente, né, e eu fazer a digitação desses caracteres, eles estejam literalmente alinhados aí, tá? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, a linha de base, onde eu faço, né, o início do desenvolvimento dos caracteres. Linha de ascendente é tudo que passa para baixo dessa linha, né, a perna do P, a cauda do G, e as ascendentes são essas partes, né, que sobressaem a altura X, né, a haste do B, né, e alguns outros caracteres que vão ter aí um corpo esticado, né. E aqui a altura caps, que é a altura das maiúsculas. Então, para a gente desenhar um alfabeto, tem toda uma preocupação. É uma preocupação muito clínica, né? A gente não desenha aleatório. A gente faz essa representação métrica, né? A gente trabalha com essas linhas para a gente desenhar ali os caracteres dentro dessa linha, para depois a gente ter literalmente um alfabeto aí bem harmônico e bem desenhado, tá? Continuando aqui, a gente tem bastante informações técnicas acerca da tipografia, né? Eu estou mostrando para vocês alguns tópicos específicos que fazem parte de estudos, né? Por exemplo, vou estudar tipografia, vocês vão se deparar com todos esses tópicos que eu estou apresentando aqui. Isso são tópicos que eu vou apresentando por aula, né, para quem estuda design e vai estudar tipografia mais a fundo, tá? Ainda dentro de elementos do tipo, olha só que interessante, partes das letras, né? A gente começa a identificar aqui os caracteres como corpos específicos, para que você tenha uma compreensão e você respeite a importância da tipografia dentro do design, né? Então aqui, ó, cada pontinho desse representa uma parte específica, né? Como que eu vou desenhar o meu caractere quando eu vou desenhar um alfabeto ali? Qual conceito eu vou utilizar? Onde eu vou fazer a aplicação desse conceito? Por isso que é bom você fazer um estudo tipográfico, porque você não pode só simplesmente desenhar um caractere ou copiar partes dos caracteres, que isso, né, seria configurado como plágio, né? Então você tem que criar algo original, né? Um caractere com peso específico, com formato específico,
né? Então a gente acaba estudando aí algumas formas desses caracteres, né? As junções aqui, ó, a perna do R, né? A intersecção do X, que se enquadra a cintura, né? A junção aqui do braço do K com a perna. Então, o que acontece? Cada letra, ela tem uma anatomia, e a gente acaba estudando isso dentro da tipografia para que a gente possa ter uma compreensão aí de como desenhar e de como desenvolver um alfabeto, tá? Aqui, né, seguindo essa linha dos elementos do estilo, é uma parte específica que a gente estuda na tipografia. Eu estou subdividindo, né, dando uma introdução aí do que a gente estuda, para que vocês possam ter um organograma, para quem quer garimpar um pouco aí acerca da tipografia, né, a gente tem os tipos de serifa. Oh, mas o que seria essa serifa? Quando você pega um livro, né, acaba sendo utilizado uma serifa específica nesse livro, né? Ah, a letra pequenininha, tamanho 12, mas tem alguns livros que utiliza esse acabamento aqui para melhorar a legibilidade. Então é um pequeno detalhe, né, que às vezes vem no tamanho 12 ali, você quase não percebe, né, na base do T, um exemplo, mas acaba melhorando a legibilidade do leitor. Só que, para a gente desenhar isso daqui, né, teve uma preocupação de estilo. Como que eu vou fazer esse acabamento? Né, ó, só para vocês terem ideia, tem vários tipos de serifa dentro dos estudos tipográficos. Né, ó, tem a serifa que a gente considera a romana, antiga, né, ó, ela tem essa curvatura muito bacana. Tem a transicional, que ela é um pouco mais sutil. Tem a romana moderna, que ela é simétrica, né, ela não tem aquela curva. Tem o estilo egípcio, que são essas serifas bem grossas aqui, né? A lapidaria, que é triangular aqui, ó, né? O sem serifa, que a gente acaba utilizando muito. A roboto, aquela tipografia do Google que eu mostrei para vocês, é uma tipografia sans serifa, uma tipografia sem serifa, tá? A gótica, que é uma tipografia que tem esse acabamento, né? Eu acho que vocês já se depararam com algum material, alguma coisa veiculada na internet aí utilizando a tipografia gótica. A manuscrita, né, quando eu falo da manuscrita, né, aquela quase que você escreveu à mão, o formato, né, pretende assimilar um pouco isso. E as ornamentadas aí, que são aquelas tipografias, família tipográfica desenhada, né, com bastante ilustração aplicada. Então, só para que a gente tenha um entendimento o quão é legal vocês trabalharem, né, no desenvolvimento da tipografia e, e como que vai ser a preocupação que cada um vai ter que ter com a estrutura dessa tipografia. Como eu já tinha dito anteriormente, falo novamente, não é apenas desenhar uma família tipográfica, é saber estruturar através do RAF um alfabeto para que ele seja bem utilizado. Gente, tem designers que vivem desenvolvendo tipografias e vendendo, tá? Então, é um viés aí, se vocês pesquisarem na internet, parte de vocês já conhecem aí, sites que têm tipografias para download, né? Fontes, né, para download. Algumas são pagas, outras são gratuitas. Né, e cada um ali vocês vão ver que foi desenvolvida por alguém, né? E eu acho isso bem interessante, para que a gente possa dar crédito aí aos criadores. Continuando. Aqui, depois eu vou passar aqui os materiais para vocês. Gente, só dá uma olhadinha no horário, que... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só ver aqui. O Lucas fez uma pergunta. A serifa, com exceção das ornamentadas, são padronizadas, podendo ser usadas na tipografia sem correr risco de plágio nessa serifa. É bacana, Lucas, porque assim, quando a gente vai, como eu tinha dito anteriormente, quando a gente vai pensar em desenvolver uma tipografia, um alfabeto, a primeira coisa que a gente faz é o estudo do conceito. Qual o conceito que eu vou utilizar para desenvolver o meu alfabeto? Alguns alunos, né, durante esses anos, buscou referência na tipografia humanística, né? Então, quando ele vai fazer a definição do conceito, ele faz isso. A tipografia foi desenvolvida a partir dos traços utilizados na serifa das tipografias humanísticas. Então, o conceito existe para que a gente possa fazer essa introdução da tipografia, né? E se você usou como referência uma outra base, né, de um caractere, para você dar crédito, né? Fazer essa referência aí bem interessante, né, para que a gente não seja acusado de plágio, né, e ter outros tipos de dor de cabeça, tá? Então, a gente, no design gráfico, principalmente, a gente trabalha muito com a questão do conceito.
né? Então, a gente apresenta o conceito da nossa tipografia. Falando só mais uma coisa. Gente, deixa eu só colocar o cabo aqui, porque tá... Mas é bem interessante essa pergunta que você fez, Lucas, né? A gente tem essa preocupação de produção, né? E a gente pode sim trabalhar. Você trabalhou um peso específico no seu alfabeto, mas você fala, eu quero utilizar essa serifa, ter como base aí, pegar como referência aí a tipografia antiga romana, por exemplo, a serifa. Tudo bem, né? Você vai fazer essa menção aí, tipografia com peso tal, utilizando tal conceito, né? E também utilizando como um conceito aí, complementar a serifa romana. Então, você não está pegando sem fazer o quê? Referência, tá? Aqui, gente, ó, eu sempre estou colocando as fontes, né? Isso aqui é um portal onde você pode fazer download até. Não sei se depois o material vai ser veiculado, mas eu acho que sim, lá no site do Univen, vocês vão ter acesso aí à fonte. Bom, aqui eu estou apresentando para vocês a Times New Roman, né? Que, nossa, a Times é tão popular, ela foi um fenômeno no século XX. Ela foi criada por Stanley Morrison, né? Um designer. Em 1931, por volta de 1931 a 1932. Essa é a Times, a gente utiliza ela em trabalhos acadêmicos, ela está aí em qualquer software que tenha no computador, no pacote Office, né, por exemplo. E olha quão bonitos são os caracteres da Times, né? Lembrando que ela foi feita por um designer, então a gente acaba utilizando, né? E agora eu estou mostrando para vocês que teve um designer responsável pela criação da Times, tá? Ele criou essa tipografia, né, essa família tipográfica aqui, para ser utilizada no jornal The Times. Não é o The New York Times, tá? É o The Times, o jornal de Londres. Aqui foi o primeiro impresso utilizando a The Times. Lembrando que esse jornal ele já é veiculado há longa década, né? Eu acho que desde o século XVIII, que ele já vem sendo publicado, mas aí na década de 30, ó, tem até aqui 1932, ele passou por essa reformulação e um designer acabou aí desenvolvendo a tipografia Times New Roman para utilizar nesse jornal. Depois eu vou dar algumas referências para você aqui de livro, que vocês vão encontrar todos esses estudos, tá? Aqui, estou apresentando para vocês a Helvética. É uma tipografia bem famosa, né? Max Midiger aí, desenvolve a Helvética em 1957. Ela é um ícone do design moderno, né? Faz uma aplicabilidade, uma atuação muito ampla na área empresarial, né? As representações através das marcas, né? E aqui também trabalhando com variações, né? Olha só que interessante aqui, a Helvética. Depois, aqui em 1980, saiu a New Helvética, né? Não sei por que aconteceu de ficar sem resolução, tinha colocado com boa resolução, né? Então, aqui, ó, tem a New Helvética, tem algumas em oblíquo, né? E outras novas variações aí. Então, só para vocês terem ideia de uma tipografia que surgiu aí na década de 50, depois ela foi se refazendo aí. E em 2019, a Helvética Now, né? Saiu a Helvética, eles fizeram uma atualização e tem uma que foi desenvolvida, foi adaptada aí para que possa atender as vias impressas, as digitais, né? Eu achei muito interessante essa atuação que está correndo aí, né? Depois dessa data aqui, 3 de 5 de 2019. É a Helvética Now, tá? Só para a gente ver o quão é legal a gente estar por dentro disso e que sempre há alguém preocupado aí nesses processos de criação, né, nesses processos tipográficos de criação. Gente, aqui eu trouxe, claro, existe muito mais marcas, né, que utilizam a Helvética aí como a tipografia de base, né, a tipografia escolhida para sua composição. Aqui eu trouxe para vocês algumas marcas que utilizam a Helvética, né, a tipografia Helvética aí na sua composição. Então tem marcas que a gente tem conhecimento, que é do dia a dia,
Isso aqui, gente, é uma parte só. Existem inúmeras marcas que utilizam a Helvética como tipografia de base aí de representação, tá? Só para vocês terem uma ideia da quantidade de marca. Ah, o Skype utiliza a Helvética, né? Tem bastante marcas que não apareceu aqui, que estão também nesse hall aqui. E sempre alguém teve a preocupação, né? Olha, tem que fazer uma aplicação de uma boa tipografia. Olha só a preocupação, né, de buscar uma tipografia que atenda, né, os conceitos, né, do projeto. Ó, lembrando que, por média aí, né, em termos gerais, a Helvética tem 27 variações, né? Aqueles corpos mais condensados, black, bold, né? Então a gente consegue até visualizar em algumas marcas e depois tem o quê? Tem algum tipo de manipulação também que acaba exigindo aí ou existindo nas identidades visuais, tá? Bom, nós já estamos aqui quase, né? A gente fala assim, o tempo passa muito rápido. Aí eu trouxe para vocês aqui a abrangência da tipografia, apresentei alguns tópicos que a gente acaba estudando a fundo. Gente, quem tiver interesse, eu posso passar material, tá? É uma área que eu estudo, é muito bacana. Eu, particularmente, acabo estudando já há uns 9, 10 anos aí. E quem tiver interesse e tal, eu posso indicar material, né? E para a gente entender aí, né, na parte gráfica, do design gráfico aí, né? Como que as pessoas estão utilizando? Eu trouxe um exemplo aqui, né? O Alex Trotiu, que é um designer espanhol, e ele é um designer com estilo tipográfico, né? Só para a gente ter uma noção aí, ele é ilustrador e utiliza como base a tipografia, e eu gosto bastante do trabalho dele, né? O Alex Trotiu, olha que bacana aqui, né? Só para a gente ter ideia, assim, ele desenvolveu a edição comemorativa do disco do Rolling Stones, né? E ele fez essa ilustração tipográfica e olha o contexto geral aqui do projeto gráfico, né? As cores, a composição, né, da luva, a tipografia informativa aqui e a tipografia, né, já com uma proposta visual diferente aqui, né? Ela já agindo como imagem, o que era para ser verbal vem com essa atuação imagética, né? Ficou muito bacana essa composição. Só para vocês terem ideia dos projetos gráficos, né, que acabam enfatizando o estilo tipográfico, né? Então eu trouxe para que vocês, para que a gente possa fazer essa análise, ter conhecimento. E ainda, né, do portfólio do Alex Trochu, essa daqui ficou sem resolução também. Mas depois vocês podem pegar o nome e ver na internet, tem um site dele, vocês vão ficar assim, né, bem maravilhados com o portfólio dele. Sempre trabalhando com a proposta de transformar a tipografia como uma parte importante da imagem da ilustração, tá? Capa de revista. Olha essa daqui que interessante, né? O pessoal que está na área da ilustração e tem essa proposta de estilo tipográfico. Olha que legal essa página de revista, né? Essa projeção. Então, tudo isso assim, é um estilo tipográfico que esse designer acabou adquirindo. Ele, como ilustrador, então tem uma predominância aí na área da ilustração e da tipografia, né? E fez essa junção e hoje ele é uma referência assim, mundial, tá? Aqui, gente, eu coloquei, só para a gente ter uma curiosidade, aliás, para a gente matar uma curiosidade para quem já começou a estudar tipografia e para despertar aí em quem está tendo acesso, a proposta, né, de se pensar uma tipografia para cada filme. Então, geralmente, toda vez que é lançado um filme, esse filme exige todo um projeto gráfico, né, que vai aí ilustrar, vai sintetizar o seu conceito e vai fazer parte da sua veiculação e publicação. Cada filme, se vocês começarem a fazer uma análise, observar a partir de agora, cada capa de filme, cada filme que está projetado no streaming aqui, por exemplo, que foi de onde eu tirei,
tem uma tipografia específica ali, ilustrando o título do filme, tá? Ó, eu coloquei até o Harry Potter, porque é bem marcante, Senhor dos Anéis, né? Mas tem N filmes. Você pode fazer uma análise só das tipografias utilizadas nos filmes, né? Para você ver o quão é importante e como ela está presente aí em projetos gráficos variados, tá? E o mesmo com a série, ó. Essa série de design, já deixa aqui a indicação, né? A Abstract, tá no Netflix, né? As séries também têm essa preocupação e a tipografia utilizada tem uma cor específica, tem um formato específico. Lembrando que aquela proposta de conceito que vai ser, vai estar presente ali, né? Vai estar presente no projeto, tem que estar sintetizado também na tipografia, tá? Eu coloquei aqui já na reta final, só para para ficar um pouco mais lúdico, né? A gente aproveitando aí a, né, coisas populares, né? A marca Star Wars, olha só, identidade de filme, né? Então a marca Star Wars aqui, né, utilizando uma tipografia, um formato, todo mundo conhece, né? E aqui, ó, olha que interessante. Essa tipografia tem na internet. Aqui embaixo tem o site, né? Ó, você pode até ter acesso, né? Foi criado todo um alfabeto pensando aí. É muito legal porque você pode pegar o nome do filme, vai pesquisar a tipografia que foi criada para esse filme, aí você começa a fazer aí, né, ter um parâmetro, fazer uma análise dessas produções e às vezes a gente deixa passar despercebido, mas quando você começa a estudar tipografia, o design gráfico, você começa a ter essa preocupação de cada elemento que compõe aí um projeto gráfico e nesse caso aqui de um filme, né? Olha só a distribuição dos caracteres para a gente ver como que é o acabamento de cada letra, né? Ó, o K. E olha que legal, aquela marca, aquela tipografia, ela se torna uma identidade. Olha o quão importante. Se transformou uma marca aqui, né, uma identidade que está presente em todas as capas de filme do Star Wars. Algumas sofrem com cores, alterações, né? Colocam o nome do filme ali, central, muda um pouco, né? Os primeiros filmes colocam embaixo. Lembrando, né, que mantém a marca, né, Star Wars aí no mesmo formato, tá? Claro que a identidade continua, só sofrendo alguns ajustes por conta, né, do projeto gráfico de capa, ou das cores predominantes aí de cada capa de filme. E aqui, ó, esse, por exemplo, é um jogo de RPG, né, para mobile, Star Wars Galaxy of Heroes, e aqui, ó, onde está presente essa identidade sempre vai se manter presente, mesmo tendo uma outra tipografia, segmentando aqui a atmosfera do jogo, aqui vai estar a marca, né? Só para a gente ver aí o quão importante é manter essa identidade que está presente em jogos, em filmes, né? E a presença forte da tipografia aí nas capas desses materiais, tá? Estou falando aqui do Star Wars porque tem um universo bem amplo, né? Ó, sempre trazendo aqui, ó, né? Essa marca, né? Lembrando que esse segundo título aqui corresponde ao contexto interior, tá? Do jogo, do filme, tá? Mas a marca predominante está ali. Só para a gente entender a importância e para desenvolver toda essa marca aqui, vocês viram lá atrás que tem todo um alfabeto aí, com todos os caracteres desenhados aí passo a passo. Foi minuciosamente desenhado, tá? Então a gente tem que ter essa preocupação. Bom, pessoal, eu tentei sintetizar aqui, né, um pouquinho do que a gente acaba estudando dentro da tipografia, né, apresentei alguns elementos. Deixa eu só ler aqui uma colocação da Ana Desani. O interessante do estudo sobre tipografia durante criações de projetos, seja de peças gráficas ou identidade visual, por exemplo, é encontrar os conceitos por trás de cada estilo, seu histórico, construção, significado, referências, etc. Buscar esses conceitos torna os projetos mais ricos em informações do que projetos que usam família tipográfica baseada somente em sua estética. Muito interessante essa definição da Ana Desana, ela vem aí, complementa bastante nessa proposta que foi de pensar na importância da tipografia, de todo o processo de atuação da tipografia, né, e a gente começar a ter esse olhar diferenciado. Muito obrigado, Ana, pela
né, essa definição, acabou enriquecendo bastante aí todo o nosso contexto, né, de discussão aqui, de apresentação dos tópicos. E, pessoal, eu tentei aqui passar para vocês, claro, que tipografia é uma área que traz bastante informações técnicas, né? São mas muitas informações técnicas. A gente acaba estudando bastante algumas partes específicas, mas eu tentei sintetizar aqui para vocês pontos importantes para que, se vocês tiverem essa curiosidade, se vocês quiserem, vou estudar um pouco, vou montar aqui um roteiro de estudo, e para você também ter conhecimento de quais pontos você pode estar estudando aí, para ter um conhecimento mais amplo e aperfeiçoando esse olhar clínico aí acerca da tipografia, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação, né? E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, um abraço e até mais.